Então o Bitcoin ultrapassou a marca de 64 mil dólares no dia de ontem. Neste momento está sendo negociado levemente abaixo de 63 mil. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, 1 da tarde, horário de Brasil. Isso significa uma alta de mais ou menos 165% nos últimos 12 meses. Saiu de cerca de 20 mil dólares por Bitcoin e agora 63 mil. Em reais, acima de 300 mil. E claro que isso está surpreendendo aqueles que estão fora do mercado ou que até hoje não entenderam o Bitcoin, para que serve, qual a sua utilidade, quais são os seus fundamentos, porque seguem na expectativa de que é apenas uma bolha, vai estourar e o seu preço vai para zero e não vai mais para zero. Agora a pergunta é, vai para 100 mil dólares, vai 200 mil dólares, é 1 milhão de dólares. Agora começam aquelas projeções das mais otimistas, algumas mais realistas. Eu não vou fazer projeção nenhuma, não costumo fazer isso, mas é importante entender o que está acontecendo, quais são alguns dos fatores que contribuíram para essa alta neste momento. E também quero trazer uma notícia importante, porque tem mais um banco que pode entrar nesse mercado, está de olho nos ETFs e pode trazer mais liquidez e pressionar para cima a cotação do Bitcoin. Então, primeiro de tudo, de fato, estamos muito próximos da alta nominal, do topo histórico nominal, que foi 69 mil dólares lá em 2021, mas para chegarmos à nova alta real, ajustada pela inflação desse período, precisaríamos chegar ao nível de mais ou menos 79 mil dólares. Mas é muito próximo, de 63 mil para 69 é mais ou menos 8%, então não é nenhuma loucura imaginar que esse preço pode ser testado, esse nível de preço pode ser testado nos próximos dias. Mas o que chama atenção, e que eu até comentei isso no Twitter, que é o que me preocupa quando eu vejo essas altas, não repentinas, mas que acontecem de maneira intensa em poucas horas ou poucos dias, é que o preço acaba ficando mais suscetível à queda. Quando acontece esse tipo de movimentação, aí realmente alguma correção mais forte no meio do caminho pode ocorrer, como aconteceu justamente no dia de ontem, quando a Coinbase recebeu um fluxo de pedidos de compra e venda, a negociação estava batendo recordes, volume de negociação. A exchange, que é a maior do planeta, não deu conta, o sistema ficou fora do ar, teve um flash crash no preço, caiu abaixo de 60 mil dólares, estava 64, foi para 59. Alguns clientes, inclusive, viram seus saldos zerados na Coinbase, um erro de sistema, que não era nenhum problema, não era verdadeiro, mas a empresa foi obrigada a se retratar no Twitter. O próprio CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, fez um tweet sobre isso, pedindo desculpas, porque não era admissível um erro como esse. E que costuma acontecer, o que é mais bizarro, que quem já acompanha esse mercado há mais tempo, sempre que dá esse rally de preço e uma disparada e os volumes de negociação também aumentam subitamente, as exchanges acabam não dando conta. Essas bolsas de negociação acabam tendo seus sistemas estressados e eles vinham se adaptando à realidade anterior, que o mercado estava um pouco mais morno, e aí do nada uma alta repentina, volume dispara e eles não dão conta e agora eles têm que correr atrás do tempo perdido, recontratar pessoal, investir em capacidade de negociação para dar conta de talvez um novo rally. E aí que está a grande dúvida de todos, mas esse rally ele é sustentável? Será que essa alta vai permanecer? Talvez um dos principais fatores neste ano tenham sido os ETFs, que foram finalmente aprovados, começaram a negociar na Bolsa Americana, são vários ETFs. O principal deles é o GBTC, que era um fundo da Grayscale que foi transformado em ETF e já tinha um volume relevante, cerca de 25 bilhões de dólares de ativos sob custódia neste ETF. O segundo maior agora, por esta métrica, ativos sob custódia, é o da BlackRock, o ETF IBIT, IBIT, e só que não tem apenas esses, tem mais ETFs e todos estão atraindo volumes para o total de ativos sob custódia e volumes de negociação. Os volumes registrados no dia de ontem superaram absurdamente o dia anterior, mais de 3 vezes, e foi o volume recorde, quase 8 bilhões de dólares. A gente vai colocar os gráficos aqui na tela também para ter uma noção dessa negociação apenas com os ETFs nas bolsas americanas. Não estou falando das exchanges como Coinbase, apenas dentro dos ETFs.
Isso é significativo porque, sim, os bancos, as grandes instituições financeiras como a BlackRock, estão atraindo mais capital para esse mercado. Era o que se esperava, que se imaginava que pudesse acontecer, e isso está acontecendo. E quando há um momento de alta de preço assim, é natural ver que volume e preços em alta atraem mais volume e preços mais altos. Então, nesse momento, é um ciclo virtuoso de alta de preço e que pode continuar, porque não são as únicas empresas que estão interessadas. Eu vou falar, tem mais uma no final também que está de olho nesse mercado, e porque simplesmente é um bom negócio. ETFs geram receita para as empresas, se bem que nesses primeiros meses algumas até estão abrindo mão da receita de administração dos ETFs, mas é um ótimo negócio e está se provando agora. Havia interesse do público, havia demanda dos clientes e agora está se provando que é uma verdade. E para comparar, que é importante também quando a gente analisa o tamanho do mercado do Bitcoin com outros ativos, o market cap, apenas Bitcoin, valor de mercado total, Bitcoins em circulação e o que multiplicado pelo preço de mercado chega a mais de $1 trilhão, que é relevante. Mas olhando o valor de mercado do ouro, já supera 11, talvez 12 trilhões de dólares. Então o Bitcoin é uma fração disso ainda, 10%. Pode crescer mais? Na minha avaliação, sim, pode crescer e bastante. Mas analisando os ETFs de Bitcoin e os ETFs de ouro, sendo os principais GLD e IAL, o GLD tem mais ou menos 55 bilhões de dólares de ativos sob custódia e o IAL mais ou menos 25 bilhões. São os maiores, tem alguns outros menores, mas mais ou menos em grandes números, cerca de 80 bilhões de dólares é o que esses ETFs detêm de ativos sob custódia. Ouro, somando todos os de Bitcoin, já ultrapassa 55 bilhões de dólares. Então, não é pouca coisa, não é relevante, sim está sendo notado por Wall Street e os grandes investidores, é um número expressivo que não pode ser subestimado. E claro que o grande evento que pode estar pressionando o preço para cima agora, uma força compradora maior, são os ETFs, a chegada do halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, significa que menos bitcoins serão produzidos todos os dias. Essa produção de novos bitcoins cairá pela metade quando chegar o próximo halving, que deve ser ao redor de abril. Então este evento importante na política monetária da rede, com uma força compradora que está chegando de forma avassaladora, o preço só pode subir e é o que pressiona. Mas a gente precisa, como sempre, colocar os pés no chão e entender o que está acontecendo e ter uma sensibilidade até o quanto o preço pode estar se esticando além dos fundamentos no curtíssimo prazo. E como vocês, quem acompanha aqui sabe que eu gosto muito de monitorar a métrica MVRV, que é o Market Value sobre Realized Value, o valor de mercado sobre o valor realizado. Isso é, o valor de todos os bitcoins em circulação, a quantidade deles multiplicada pelo preço, dá esses mais de 1 trilhão. Dividindo esse valor pelo valor realizado, que é toda a quantidade de bitcoins, mas multiplicada não pelo preço atual, o último preço de mercado, mas sim pelo preço da data em que cada fração de bitcoin foi movimentada pela última vez. Esse seria o valor realizado. Então, analisando essas duas métricas, valor de mercado pelo valor realizado, a gente pode ter uma noção de se o mercado está se excedendo otimista demais ou o contrário, muito pessimista. Abaixo de 1, essa seria uma métrica pessimista, mercado negativo, jogou a toalha, desesperançoso. E acima de 3 ou tocando em 4, o contrário, mercado eufórico, muito otimista, complacente, cuidado. Isso falando de curto prazo. Nesse momento está já acima de 2. Não é um absurdo, mas está em trajetória ascendente o MVRV. Então, como sempre, é preciso monitorar. Mas essas são métricas importantes, esse não é um vídeo extenso e aprofundado sobre métricas de fundamento agora, é mais para comentar o que está acontecendo neste momento, essas notícias importantes. Além dos ETFs lá nos Estados Unidos, temos ETFs aqui no Brasil também, e a própria BlackRock quer listar o seu ETF na Bolsa Brasileira por meio de uma BDR. Então, até os ETFs americanos podem chegar por aqui. E aí a notícia de mais uma instituição financeira que está interessada de olho nesse mercado é o Morgan Stanley, que também é um dos maiores bancos do planeta,
dos Estados Unidos, uma instituição financeira importantíssima, e é mais um player querendo entrar no mercado, porque, como eu disse antes, está se provando um ótimo negócio para os bancos emissores desses ETFs. E, por fim, o último comentário, que é importante também colocar em perspectiva o que acontece com o restante do mercado financeiro. Porque, claro, quem está inserido e acompanhando de perto o Bitcoin e demais criptoativos pode ser levado a concluir que isso é apenas o Bitcoin que está performando muito bem pelos seus próprios fundamentos e vai seguir subindo e é alheio a todo o restante que acontece no mercado financeiro. Mas não é bem assim. Para mim, o Bitcoin segue com seus fundamentos intactos e tem ainda potencial de valorização por tudo que eu já cansei de falar exaustivamente neste canal. Mas, neste exato instante, a gente vê Nasdaq batendo recorde, SP500 batendo recorde, várias empresas de tecnologia também batendo recorde, o Russell 2000, ETF de 2.000 empresas, o índice de 2.000 empresas, acabou de ultrapassar a máxima dos últimos 12 meses, não é a máxima histórica, mas está em ascendência. Então, o mercado como um todo engatou uma tendência de alta recente, na expectativa de que não haverá mais altas de juros relevantes, a inflação está declinando. Hoje saiu o dado do PCE, o Personal Consumption Expenditures, que é o dado de inflação preferido do Fed, e mostrou que está declinando. Então, isso é positivo para os mercados porque sugere que política monetária, o aperto monetário, já chegou no seu patamar, não devemos ter mais altas de juros. E claro, se não há mais alta de juros e o próximo passo é uma queda, por mais que a queda possa ocorrer no meio do ano ou mais para o fim do ano, deixa o mercado mais animado e é uma das justificativas de que ativos de risco em geral estão agora precificados num patamar mais elevado. Há um certo otimismo, sim, com o mercado em geral, não apenas com o Bitcoin. Sim, o Bitcoin tem os seus fundamentos particulares e seguem intactos e são muito importantes para a sua precificação e para a sua valorização, sim, mas neste momento, o mercado em geral de ações também passa por uma tendência de alta e a gente não pode ignorar isso. Então, isso sobre o Bitcoin, próximo de bater o topo histórico nominal, ainda não tão próximo do topo histórico real, precisaria chegar mais próximos, o preço precisa chegar mais próximo de $80 mil. Mas é um momento, sim, positivo, de alta, e a gente vê o pessoal bastante animado, especialmente no Twitter. E o último comentário que eu acabei não falando também, importante, o Michael Saylor, da MicroStrategy, que segue comprando Bitcoin e a empresa está com valuation, valor de mercado da empresa, próximo de $17 bilhões. Isso varia, mas chegou próximo disso. E é um patamar que já colocaria esta empresa dentro do índice SP500. E se isso acaba acontecendo, se a MicroStrategy entra no SP500, é uma exposição ao Bitcoin indireta importantíssima, porque a MicroStrategy tem um caixa recheado de Bitcoins, é impressionante o que ele comprou de Bitcoins nos últimos tempos, e mais, alavancado. O Michael Saylor emitiu muita dívida para comprar Bitcoins. Então, se MicroStrategy entra no SP500, os fundos de investimentos, ETFs passivos que precisam comprar o índice, vão comprar o papel da MicroStrategy por obrigação, porque faz parte do índice e seria uma exposição alavancada ao Bitcoin. Então, mais essa notícia também é importante sobre o mercado. Espero ter gostado mais desse vídeo, vou colocar os links depois nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem também, ativem o sininho, deem um joinha se vocês gostaram do conteúdo e nos vemos no próximo. Valeu, obrigado!